Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, dia 29 de maio de 2020. Aqui exclusivamente com os alunos, vocês alunos de computação orientada a serviços. Estamos aí trabalhando durante a quarentena aí. Os trabalhos educacionais não param. Eu acho que é até interessante a gente aprender a estudar nesse novo contexto. E temos aí muito conteúdo na internet, nas bibliotecas online, e isso é muito bom. É uma benção que a gente tem que aproveitar. Só organizar o tempo para a gente poder estudar nos horários que a gente tiver planejado. Aqui nós vamos conversar sobre deploy automático. Vocês estão vendo o slide aí? Se alguém não estiver vendo, pode avisar. Estou vendo. Ok. E é isso aí. Vamos trabalhar esse tema. Bom, na aula anterior nós vimos um pouco sobre ambiente de desenvolvimento, teste, homologação e produção. Vocês já devem ter entregue os trabalhos no prazo, já devem ter mais algum contato com a disciplina. A ideia é que em cada semana a gente possa também, além de ver a parte teórica no nosso bate-papo aqui, durante a semana vocês separarem um horário, durante os estudos de vocês. Sei que vocês têm várias disciplinas. Separar o horário de estudar também sobre microserviços. E vocês estão desenvolvendo aí A2 com base em uma parte prática, desenvolvendo microserviço. E a parte, também uma parte não deixa de ser prática, tá? Que são os ambientes onde esses microserviços vão rodar. E aí a gente conversou sobre a necessidade de ter múltiplos ambientes, principalmente quando um projeto fica grande, quando ele é escalado. Então você tem um ambiente de desenvolvimento, tem um ambiente de testes, de homologação e de produção. Tá? O desenvolvimento é aquele que a gente já nasce sabendo dele. Quando a gente entra na área de programação, é um ambiente do nosso computador. Depois a gente começa a entender que há uma necessidade de testar, principalmente quando se tem vários desenvolvedores. É interessante juntar todas as ideias aí num ambiente de testes, todos os módulos, né? Traduz as ideias. Depois, homologação, onde você tem um ambiente onde é a união de tudo também, só que já é um ambiente cuja configuração tem que ser o mais fidedigna possível em relação ao ambiente de produção. Lá já tem dados de produção, não todos, mas alguma coisa já para simular o máximo possível um ambiente de produção. É a última chance de encontrar algum bug sério, sem que haja problemas mais graves, né? Sem que haja algum prejuízo para a organização. Aí, estando ok, você parte para a produção. E aí já é a vida real, o que foi. Espera-se que seja uma decolagem tranquila, uma vez que passou por 3 ambientes antes de ir para a produção. Então, é muito importante realmente se ter esses ambientes de desenvolvimento, depois de testes, homologação e de produção. Especialmente os 3 últimos, porque o de desenvolvimento já é natural que ele exista, né? Existe de desenvolvimento, existe o ambiente de desenvolvimento. Então são os 3 últimos, testes, homologação e produção. E aqui nós temos na nossa disciplina, nossa aula de hoje, sobre deploy automático. E aí a gente vai passar uma atividade para vocês em grupo aí, fazer uma live entre vocês mesmos aí, planejarem criar um arquivo web aí, um .php, um programa na internet, né, protegido por API Key interna. O que é isso? Né? É uma coisa muito simples, é só um conceito, é uma string dentro do código com um if, né, um if lá dentro. If API Key é tal, ok, entrou, tem permissão. If API Key está diferente, você não tem permissão, você não é meu cliente desse serviço. É uma coisa bem simples, tá? Apesar do nome ser um nome bonito aí. Capaz de realizar deploy automaticamente um servidor Linux via um repositório Git, pode ser GitHub. Aí tem um artigo para você seguir, para você fazer esse arquivo. Então, já tem a receita de bolo pronta e a ideia desse exercício é que vocês aprendam a seguir tutoriais online, tá? Vocês estão vendo que nessa aula de microserviço os tutoriais são fundamentais. Tutorial para criar um ambiente de desenvolvimento, tutorial para criar um ambiente de teste,
tutorial para criar um ambiente de produção via Kubernetes ou via Docker, uma coisa já pronta no bolso, qualquer coisa você instala na hora. Tudo é um tutorial, né? Então aí tem um tutorial para você gerar aí esse arquivo, e é muito simples, tem alguns ifs lá dentro dele e ele faz alguma coisa, né? É como se fosse um Hello World, você tem permissão ou não. Só que aqui o que esse arquivo vai fazer? Nós vamos conversar sobre isso um pouco também, até porque a nossa disciplina hoje é sobre deploy automático, tá? Então isso aqui já é passando a tarefa de casa dessa aula, né? Segue o passo a passo e executa o deploy automático. Então aí vocês terão 2 semanas para fazer, olha só, então eu estou dando um prazo um pouco maior, 11/6/2020, tá? Até a noite aí, até o fim do dia, quase entrando na madrugada do dia 12, né? Então juntem-se aí os grupos, né, da A2, acho que são 4, né, por grupo, e trabalhem isso aí. Isso é muito bom, vai servir para a carreira de vocês? Vai servir, porque um deploy automático é algo maravilhoso. É algo que você pode desenvolve o sistema e joga num lugar e automaticamente ele já está online, tá, para os usuários. E isso é algo que a gente vai conversar hoje também. Mas já está aí entregando aí para vocês o que vai ser. Gêmeos, tira um print dessa tela aí, posta lá no WhatsApp já, né? Eu vou colocar no Educa também. Qualquer dúvida na execução do tutorial, me contatem, entre em contato. Vocês têm 2 semanas para conversar entre vocês e me perguntar qualquer coisa. Então, a ideia é a gente otimizar o nosso tempo, tá ok? Então, vamos prosseguir, mas essa já é a atividade aí, não da semana, mas das próximas semanas, tá? Bom, vamos conversar sobre isso. O que é deploy, né? O que é deploy? É uma palavra americana, né? E do termo militar significa realizar um posicionamento de tropas em um local de operação militar, tá? Então, isso é o deploy que a gente pegou carona nesse termo militar aí, para os nossos aplicativos. Por isso que a gente chama vida real, né? Operação de batalha. Se você errar o movimento das tropas, vai ter problema, pode perder a batalha. É uma operação fundamental. É o ponto estratégico de onde você tem o seu plano e vai ser colocado em prática. É a hora da operação funcionar, tá? Então você faz o deploy das tropas. E a sua aplicação também é assim. Você constrói ela em vários módulos, várias estratégias de funcionamento e você pega tudo aquilo ali, reúne uma base de código e joga online. Pronto, está lá funcionando, está rodando. Os clientes já estão utilizando. É um processo crítico que exige muita atenção. Tá? Então você coloca ele pronto para operar online. Agora, se você vacilar aí, dá problema. Já pensou fazer o deploy de um código bugado e só vai descobrir o bug na hora que está lá online? Né? Então nós vimos na aula passada até um exemplo disso, o que acontece, né? E não raro isso acontece nas nossas vidas. A gente bateu um papo aí, vocês conversaram aí, deram seus exemplos. Eu também já tive minhas situações. Exemplo do Educa, né? O Educa, bom, eu não fui lá perguntar para ninguém o que aconteceu, porque eu não vou lá, né, querer... Só vou falar alguma coisa se for construtiva, né? Mas eu acho que os caras devem ter esquecido, ou devem ter pulado uma etapa, alguma coisa assim. Não sei se isso é falha no sistema, porque parece que o Educa mudou, não sei se eles fizeram uma reatualização em alguma coisa, migração de um servidor para outro, não sei o que foi feito. Enfim, mas pode ser alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu não sei o que aconteceu lá e também não falaram o que foi. É uma coisa técnica.
aqui na nota, né? Disseram que foi registrada uma falha nas referências de dados da plataforma. Então, parece que já estava funcionando e houve uma falha. Agora, se houve um deploy e depois houve uma falha, aí isso eu não sei, não ficou subentendido. Parece que o sistema nunca foi atualizado. Eu tive a impressão que ele foi atualizado, sim, e houve esse efeito colateral. Renildo vai se ausentar por um tempo. Tá bom, volte logo aí. Mas ok, de qualquer maneira a gente tem que ficar alerta. Para a gente poder sempre se preocupar com isso. Vai ser só um deployzinho aqui, só uma atualizaçãozinha, não vai nem mexer. Aí daqui a pouco, de repente, isso influencia uma biblioteca e essa biblioteca causa um estrago maior. Então é isso. Só marcando aqui, aproveitando, deixando claro que eu não sei o que ocorreu lá na Uniteams. Eu acredito que tenha tido um pouco de relação com isso. Mas que bom que já está o sistema de volta aí para todo mundo, os arquivos foram recuperados. Sinal que existe um bom processo aí de recuperação de dados, backups e coisas do tipo. Bom, aqui tem um videozinho aqui, vamos assistir, sobre deploy. Se tiver algum problema no áudio, fala no chat aí, tá? CDF, seja bem-vindo ao Dicionário do Programador do Código Fonte TV. A cada vídeo, um termo. Uma tecnologia. Ou uma palavra utilizada por nós neste maravilhoso mundo da programação. Deploy. Dentro do contexto de desenvolvimento de software, o famoso deploy significa implantar, colocar em posição, disponibilizar para uso, ou, simplificando, colocar no ar. Essa palavrinha é muito utilizada em nosso meio e as diversas formas de se fazer um deploy evoluíram muito nos últimos anos. De forma bem simplificada, subir para um servidor de hospedagem, aquele site que você fez que estava só na sua máquina, pode ser considerado um deploy. Ou quando você gera uma nova versão de um programa e quer implantar ele em um servidor de aplicação, ou seja, subir os arquivos atualizados para um servidor, que pode ser aquele ambiente de homologação ou de produção, também significa fazer um deploy. Agora, nunca confunda implantar com implementar. Elas são coisas diferentes e não queremos confundir a sua cabeça. Como dissemos antes, o processo de deploy de sistemas evoluiu muito durante décadas e existem basicamente 3 formas de se deployar. O deploy pode ser manual, parcialmente automatizado ou completamente automatizado. Um exemplo de deploy manual pode ser o bom e velho FTP. Sabe quando você precisa alterar uma coisinha pequenininha ali no seu arquivo JS e faz o upload do arquivo para a produção? Pois é, isso é um deploy. O deploy parcialmente automatizado pode ser aquele push no branch master que a gente faz no repositório Git, que roda um hookzinho e que atualiza o servidor de hospedagem. Nossa, ficou confuso? Mas é simples, eu garanto. A vantagem aí é o controle de versão e o histórico de cada deploy. Já o deploy automatizado é o que é de mais top e moderno no desenvolvimento de sistemas. Ele não é só um carinha bonitinho que copia suas alterações automaticamente para o servidor. O deploy automatizado está intimamente ligado com o conceito de integração contínua, ou no inglês, Continuous Integration. Além da cópia propriamente dita, o deploy contínuo traz vantagens absurdas, pois é com ele que é possível trabalhar com diversas alterações, também conhecidas como integrações, feitas por diversos programadores. A ferramenta de deploy, nesse caso, realiza todos os testes necessários para que não haja problemas para juntar todas as integrações em produção. As possibilidades são infinitas. Imagina só como é lindo atualizar bibliotecas, testar conectividade de servidores, simular visitas e entradas de dados, tudo automaticamente. E se alguma coisa der errado, o deploy é revertido. O Jenkins é uma dessas ferramentas
mais famosinhas aí de fazer deploy automatizado. Esse tipo de ferramenta garante um alto nível de produtividade, segurança e qualidade no desenvolvimento de software. O Dicionário do Programador é uma parceria com a HostGator, uma das maiores e melhores empresas de hospedagem do mundo. Só na Via Láctea são mais de milhões de sites hospedados. Acesse aí, hostgator.com.br. E aí, gostou? Tem muito mais aqui na nossa playlist ou na descrição do vídeo. Aproveita e curta esse vídeo, compartilha com os amigos e se inscreva no Código Fonte TV. E converse com a gente lá no grupo do Facebook. Tchau, tchau. Tchau. Dentro de um contexto. Ok. Então tá aí mais uma explicação sobre o que é deploy e também um bate-papo sobre as ferramentas, alguma ferramenta, especialmente o Jenkins aí que existe. E tem outras, tá? A hora da verdade, responda ao vivo. Você alguma vez já apagou o diretório IMG, JavaScript, Maven, sem querer, enviou código bugado para o servidor, sobrescreveu arquivo de configurações de banco de dados, por exemplo, que não deveria? E aí, quem é que vai confessar hoje aí? Pode entrar aí, tomar a palavra. Você já fez alguma dessas coisas aí? Quem já desenvolveu software aí online, alguma coisa assim? Ou mesmo para o professor mesmo, na hora de apresentar a aula, deu um bug lá que você deletou um negócio, na hora de, vamos ver, na hora de apresentar, deu problema. Alguém? Nunca tive esse problema não. Onde eu trabalho baseado fortemente em você testar em ambiente de homologação para depois colocar em produção. Então, sempre tem, vários estágios para evitar isso acontecer. Ok, James. Que bom que você está executando aí boas práticas. Mas na vida dos desenvolvedores, e essas coisas são possuídas de alta probabilidade de ocorrer, tá? Por isso que a necessidade desses deploys surgiu, esses deploy automáticos, alguma coisa assim, sem que o ser humano mexa. São justamente por essas três coisinhas, por exemplo, que podem acontecer. De repente sumiu, deu problema, que o desenvolvedor estava lá brincando lá no ambiente de produção. E o desenvolvedor pode ser muito bom, ele quase não erra, mas como ele é ser humano, ele erra. Então, um dia que ele errar, o sistema de produção dá algum problema lá, alguma dificuldade. Tá? Então, isso pode acontecer. Alguém aí já enviou código bugado para o servidor? Só um ifzinho lá, tal. Quando o seu programa tem 10 ifs é uma coisa. Agora, quando o seu programa tem 30.454 if... Aí, tudo, acabei de pegar. Como é, James? Pode repetir? O Heitor que é o rei dos ifs. Quem que é o rei dos ifs aí? Heitor. Ah, Heitor, então aí. Heitor tá muito quieto aí, ó. Só um if para resolver, né? Usar if é bom, cara, significa criatividade, testando novas alternativas. Só tem que tomar cuidado para que um if não mexa no outro if. E aí, com o tempo, isso acaba influenciando, né? Um if influencia no outro. E quando você não documentou, uma hora eles se cruzam, aí é o bug que fica escondido. Mas if é bom, em termos de desenvolvimento, significa que você está criando novos circuitos aí do seu sistema. Tem que ser bem projetado. Ok. FTP. Quem já usou FTP, usa FTP aí.
Fala no chat aí, sim. O que acontece? Você usou FTP para transferir arquivos para o teu site, para o teu sistema, alguma coisa nesse sentido? Então tá aí. Paulo já disse que sim, tá? É a maneira mais rápida, principalmente se uma empresa está começando, se uns alunos estão fazendo um trabalho e eles precisam colocar no ar alguma coisa, vai no FTP, o bom e velho FTP, né? Aqui só o Paulo colocou, não sei se outros já usam métodos automatizados, mas na faculdade o FTP é quase que na faculdade todo mundo tem que usar um dia, né? Ou vocês ainda não estão só estudando no mundo acadêmico, ainda não encararam nenhum projeto online. Mas nossa disciplina vai exigir um pouco de deploy. Então o FTP é uma transferência manual. Você vai transferir o arquivo lá de relatórios, né, atualizar alguma coisa. O sucesso fica dependendo da memória do responsável pelo deploy, o desenvolvedor. Se tiver uma boa memória ali, ou tudo documentado, ele vai fazer o deploy. Não tem muita preocupação com a segurança. O FTP tem senhas e dados não criptografados. O pessoal tentou contornar isso aí com o SFTP, que é o Secure FTP, é o FTP, salvo engano, sobre SSH, né? Que aí já resolve um pouco a questão dos dados não passarem descriptografados. Então eles estão, nesse caso, já resistentes a sniffers, né? A área de segurança aí tem um ataque de sniffer, né? Você cheirar a rede lá para capturar pacotes. E é uma maneira manual. Agora, a memória do desenvolvedor. Se o desenvolvedor vacilar, o programa falta algum arquivo. Ele faz o deploy e esquece de fazer o envio de uma lib lá, e aí o código-fonte inclui essa lib, ela não existe, e pode dar algum erro, por exemplo, né? Ou ele esquece de fazer deploy numa imagem, e aí a página chama essa imagem, não existe, fica lá aquela imagem quebrada, né, no site. Então pode existir alguma coisa assim. Vai depender da memória do cérebro aí do desenvolvedor, tá? Para quem faz assim, é bom que tenha um arquivo lá marcando, vou fazer o upload nesses 7 arquivos aqui. Fiz de um, dá o check. Fiz o outro, checkzinho. Fiz no outro, checkzinho. Até o último, você vai fazendo um checklist. Pronto, fez a sua transferência. Quando você repetir muito esse processo, você vai perceber, cara, toda hora eu faço essas transferências de arquivos que eu modifiquei, por exemplo. Será que não tem jeito de fazer isso automático? A resposta é sim, tá? Tem como fazer automático esses uploads. Mas o manual você que está fazendo. O automático já é, né, vamos ler aqui a frase de Bill Gates, a primeira regra de qualquer tecnologia usada em um negócio é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumente a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência. Ok? Então, olha aí, você que está querendo criar um negócio próprio aí, seja ele uma criação de frangos ou uma startup de tecnologia, se você tiver um processo ineficiente para criar os pintos lá, para transformar em frango e etc, etc, ou para desenvolver um software, fazer o upload dos arquivos, colocar em produção, se for ineficiente, se você automatizar isso, você vai estar automatizando a ineficiência. Agora, se você tiver algo eficiente e automatizar isso, você já está aumentando a eficiência automaticamente. Então, o segredo aí, gente, você quer criar uma fazenda de criação de frango. Faça a primeira fazenda funcionar beleza, 100%. Depois que funcionou beleza, você faz as franquias, né? Você cria novas fazendas aí com base no modelo inicial. Por isso, primeira coisa é fazer o modelo inicial funcionar. Professor, Diga, Paulo. Do servidor Tomcat, quando você manda fazer o deploy, ali é considerado automático ou é manual? Porque você vai ter que apertar no botãozinho para enviar, né? Você tem que mandar o deploy acontecer. Ele deve compilar o jar, né, o OR lá,
e mandar lá para o servidor. Ele faz um deploy já via FTP, talvez, ele compila tudo e manda. Né? Isso de um desenvolvedor só, né? Isso é quando a gente faz lá no Linux, né? Você faz o já no Linux, de toda a aplicação, né? Isso. E envia através lá do servidor Tomcat, né? Que tem um local para você buscar fácil, então já. E quando aí você faz o deploy. Exato. Ali é considerado manual ou automático? Acho que é semi-automático, tá? Semi-automático. Vocês, ele fez quase todo o serviço para você. Inclusive, jogou todos os arquivos e bibliotecas necessárias. É uma coisa semi-automática. Você teve que apertar o botão, tudo bem. Sempre tem um botão a ser apertado, é claro. A partir do momento que os desenvolvedores lançaram o sistema na homologação, a partir da homologação, eles fazem alguns testes lá. Quando aprovam esses testes, pode ser que então o pessoal da área de teste de homologação que vai apertar o botão, entendeu? Eles vão dizer, ó, essa homologação aqui está ok. E aí eles apertam o botão. Só que aí o que acontece? Esse pessoal da homologação não necessariamente tem o Eclipse na mão, tem o NetBeans na mão, para mandar o Tomcat, um arquivo já lá para o Tomcat. Ele já tem um ambiente de homologação, aí ele tem que criar um processo. Ele deu ok, pode ser que o desenvolvedor veja esse ok e clique para fazer o deploy. Ou o próprio pessoal da homologação, marcando ok no sistema, pode ter um sistema para isso. Quando ele salvar, pode-se ter um programa que fica esperando esse ok e faça esse aperto nesse botão aí que você falou. Entendeu? Então veja, no que eu estou falando aqui é uma coisa negocial de um testador, não necessariamente é um desenvolvedor, ele é um testador lá na homologação, que ele fez as operações lá, tentou cadastrar, tirar, deletar, fazer as operações X e Y que foi pedida, com dados reais, viu que estava ok e clicou, essa homologação está aprovada, salvou no sistema dele lá administrativo. E aí existe um serviço por detrás que verifica que esse servidor, essa pessoa marcou que está ok e faz o deploy. Entendeu? Então, olha só, um deploy técnico sendo disparado por um agente administrativo, por um pessoal da área de teste de qualidade, que não necessariamente é o desenvolvedor. O desenvolvedor já disponibilizou tudo que ele tinha lá na homologação, agora é quase a vida real. Quem vai testar ali são os especialistas em testes. Se espera que um especialista em testes saiba programar, mas não é obrigatório. A partir do momento que esse especialista gostou do que viu, ele clica OK e o sistema automaticamente pode fazer um deploy. Nesse caso seria um deploy automático, ao meu ver, mas é claro, não é quando o sistema automático ele tem que ter um momento de fazer. Ele não pode fazer o deploy toda hora. A não ser, isso é só se isso for um reflexo automático se isso for um reflexo automático do ambiente de desenvolvimento. Mas aí não é homologação, né? Se tudo que eu for fazer em desenvolvimento já passar automaticamente para produção, então já não é automático, não passa. É uma automatização, mas ela, na minha opinião, é uma automatização burra. Precisa antes de uma aprovação na homologação. Eu não sei se eu me fiz entender. Compreendeu aí, meu querido? Sim, mas toda vez, assim, pelo jeito do deploy aí, que nesse caso, no meu caso, é o Tomcat, você tem que apertar um botãozinho lá para ter livre, senão não vai não. Então a automatização o cara faz o já, tá ok, faz o já. E manda enviar para o servidor Tomcat através do deploy, ele tem que apertar o botão selecionando o arquivo, seleciona o arquivo já, aí depois apertar o botão para fazer o deploy. Com qual ferramenta? É o Ent? Não, professor. A gente faz pelo Eclipse,
faz o teste, tal, faz a homologação, faz o JAR, ele vai salvar numa pasta, né? Aí é o servidor Tomcat, né? Você vai lá na pasta, entra no servidor e seleciona o arquivo que você vai fazer o deploy e aperta um botãozinho e ele já vai carregar para o servidor automático. Pois é, Mas tem que apertar no botão. Eu acho que todos têm que apertar no botãozinho, porque senão quem vai saber que arquivo que é? Igual o senhor falou. Se ele for direto do desenvolvedor, já vai automaticamente lá para o servidor. Vai ser uma coisa meio assim, sem teste, sem homologação, sem nada. Uma coisa meio, como o senhor falou, burra, né? Ele tem que saber onde está o arquivo, ele tem que escolher o arquivo e enviar para fazer o deploy. Esse deploy é feito no ambiente de homologação. Esse aí o desenvolvedor pode até fazer apertando o botão. Faz parte do processo de desenvolvimento. E aí ele faz um deploy no ambiente de homologação. Esse não é um deploy automático em produção. Tá? É um deploy feito para fins de homologação. Uma vez que o homologador aprovou, ele pode marcar que sim, está aprovado. A partir do momento que está aprovado, o próprio sistema de homologação, de deploy automático, pode pegar esse JAR que está lá na homologação e fazer uma transferência dele para a produção. E aí o Tomcat em produção vai inflar aquele JAR ou aquele WAR lá e faz o deploy de maneira automatizada a partir da homologação de uma aprovação por um terceiro, que não é desenvolvedor. Tá? Então, o deploy que eu estou me referindo aqui é o deploy automático no ambiente de produção. Ele pode ser disparado por um cara da área técnica, da área de testes. E ele pode simplesmente marcar um sistema de banco de dados dizendo pode homologar, pode passar para a produção, e o sistema automaticamente faz esse carregamento desse JAR. Ok? Então você tem aí essa diferenciação. Lembrando que a ferramenta Ent é uma ferramenta, depois você procura, ANT Formiguinha. Ela faz todo esse trabalho de homologação, de deploy para você. Você diz para ela quais são os arquivos. Às vezes quando você aperta no Eclipse fazer deploy, ele usa o Ent. Coloca os arquivos lá, compacta eles e manda no JAR. Né? O que ocorre é que você toda hora faz... Se você escolher, são sempre 503 arquivos. Toda vez que eu clicar, a formiguinha vai pegar esses 503 arquivos e vai compactar e mandar no JAR. Se você já tiver um arquivo que manda essa ordem para o formiguinha lá, ele já manda direto para a ferramenta Ent sem passar pelo Eclipse. Tá? O Eclipse deve usar o Ent também ou outra ferramenta de deploy. O fato é que existem ferramentas de deploy independente de IDE de desenvolvimento. Então, a IDE, inclusive, usa essa ferramenta para auxiliar o programador na hora que ele clica o botão ali. Mas você pode fazer isso via script automatizado, usando a ferramenta sem ter a IDE. É o caso da Ent. Existem tutoriais de Ent aí para você fazer scripts de compilação sem necessariamente ter uma IDE. Mas essa é a ideia. Você tem múltiplas estratégias de se fazer deploy. Você tem várias ferramentas que fazem deploy aí. Olha aqui. Aqui você tem 21 ferramentas que fazem deploy para você de várias formas. Tá ok? Então vocês têm que decidir como empresa qual ferramenta que vocês vão usar. Definir o processo, em que botão eu vou apertar, até onde vai ser semi-automatizado, até onde vai ser manual, até onde vai ser totalmente automatizado. E aí a ferramenta vai trabalhar para você, ela faz o que você pede. Vamos usar a ferramenta X, né? Tem aí 21 ferramentas. Aí você define, essa ferramenta vai estar ali, né, na parte da homologação, a partir do momento que um cara na área de programação passou para cá, ele vai ficar monitorando o arquivo lá, quando ele disser ok, ele pega esse arquivo e joga lá no produção.
E aí lá em produção pode-se fazer um backup também, caso a pessoa dê algum problema nesse deploy, mesmo fazendo todos os processos de homologação e tudo, chegou lá em produção, deu um problema crítico, travou a aplicação, deve ter alguma estratégia para ele dar um Ctrl Z, tá? Para ele voltar. Então, de repente, ele pode, por exemplo, fazer um processo de renomear, um exemplo bem grosso aqui, ele renomeia a pasta antiga, né, que é produção, ele renomeia para produção ou ponto antigo e joga o novo produção lá. Pronto, é uma maneira. Deu problema, pega o produção e renomeia para produção ponto novo com problema e pega o produção ponto antigo e renomeia para produção. Aí voltou atrás, tá vendo a estratégia de Ctrl Z? Em vez de você substituir uma pasta direto, você renomeia a pasta destino para você ter como fazer um Ctrl Zzinho rápido. Isso pode ser um salva-vidas. Essa é uma maneira que nosso trabalho que foi passado no slide anterior ali, vocês podem usar. Você vai fazer um deploy, ele, em vez de apagar o que tinha lá e copiar o que tem de novo, ele pode renomear o antigo e copiar o que tem de novo. Como é um arquivo que vocês vão criar, um PHP ou um Java da sua ideia, ele é um programa que vai mexer no file system lá da aplicação. E ele faz o que vocês quiserem. Tá? Então é uma maneira automatizada sem usar nenhuma dessas 21 ferramentas. Vocês vão criar de vocês, mas é um código-fonte bem simples, tá? De deploy. Quando ele é chamado, ele pega o que tem lá no GitHub e joga para dentro. Tá? Ele faz um push lá, né, no GitHub e coloca no servidor de aplicação. Aqui tem um vídeo sobre deploy com Git. Vamos dar uma olhadinha. Que é justamente parte da atividade de hoje, né, que foi passada hoje. Acelerar um pouquinho aqui. E aí galera, eu sou o Fábio Santos e neste episódio eu mostrarei como fazer o deploy de uma aplicação utilizando o Git. O Git, resumidamente, é um sistema de controle de versão distribuído, onde cada repositório Git contém um histórico completo das versões de um projeto. Os arquivos neste repositório passam por 3 etapas antes de serem versionados. Na primeira etapa, os arquivos existem, mas ainda não fazem parte do controle de versão. Então é na segunda etapa que estão todos os arquivos que foram adicionados ao controle de versão. Em outras palavras, isso ocorre quando executamos o comando git add. É nesta etapa que os arquivos começam a ser rastreados, mas as alterações ainda não foram confirmadas. Essa confirmação só ocorre na última etapa, após a execução do comando git commit. Outro recurso bastante interessante do Git é a automação do deploy de aplicações em servidores remotos. E é exatamente este recurso que vamos conhecer neste episódio. Para montar um cenário que dê suporte a isto, vou utilizar uma máquina virtual com o sistema operacional Ubuntu Server, com a versão 16.04, além de instalar o servidor web em Nginx, mas fique à vontade para usar outro da sua preferência, como por exemplo o Apache. Outro serviço que precisa ser instalado é o OpenSSL Server, para que você possa logar no servidor via terminal. Então vamos iniciar a automação do deploy. Como projeto, vou utilizar este tema que baixei no site Start Bootstrap. Então vamos inicializar este diretório para o repositório Git, executando o comando git init. Em seguida, vou adicionar os arquivos para o stage e depois confirmar esta ação. Para ficar ainda mais próximo do real, irei hospedar o código-fonte deste projeto a um repositório no GitHub, com o nome de episódio 03. Após criar, vamos copiar o comando para adicionar o remote do nosso projeto e em seguida colar e executar no terminal. Agora, vamos executar o comando git push origin master para subir os arquivos comitados para a branch master do repositório remoto. Neste momento, podemos visualizar os arquivos que acabamos de subir. Como dito anteriormente, estamos rodando o web server Nginx em nosso servidor Ubuntu. Então, se digitarmos o IP deste servidor no navegador, veremos uma mensagem de boas-vindas do web server. Então, para começarmos a automação do deploy, vamos fazer login no servidor Ubuntu através do SSH, informando o usuário, IP do servidor e posteriormente a senha. Uma vez logado, vamos criar uma pasta no diretório do usuário chamada episódio03.git. Você pode criar esta pasta em qualquer outro diretório, além de poder criar grupos ou usuários com permissões de deploy. Mas como utilizaremos o usuário code mais, vou deixar esta pasta em seu diretório home, para não haver problemas de permissão. Uma vez criado o diretório, vamos entrar nele e inicializá-lo com o comando git init. Mas diferente de quando inicializamos o repositório do projeto exemplo anteriormente, iremos dessa vez utilizar a flag -body,
Esta flag cria um repositório Git que deve ser criado obrigatoriamente com terminação .git. Este tipo de repositório é ideal para servidores, pois não possui um diretório de trabalho e, portanto, não se pode editar arquivos nem confirmar alterações. Uma vez inicializado o repositório body, devemos criar um arquivo chamado post-receive na pasta hooks. Este arquivo é responsável por receber as versões enviadas e, como se trata de um bash, aqui você pode executar vários comandos antes ou depois de cada checkout. Neste tutorial, mostrarei apenas o comando básico de checkout, onde deste comando devemos informar o path absoluto do worktree, perceba que este diretório ainda não foi criado, e o git diff, que é o path absoluto do repositório body que inicializamos, no caso, o home/code+/episódio03.git. Então vamos salvar o arquivo e em seguida navegar até o root path do Nginx para criar o diretório que adicionamos no worktree. Uma vez criado, vamos dar permissão de acesso total, para não ter problemas de permissão. Agora, vamos editar o virtual host do Nginx para apontar para o nosso projeto. Para isto, vamos modificar o diretório root para o episódio 03, que acabamos de criar. Vamos salvar o arquivo e em seguida fazer o reload das configurações do Nginx. Uma coisa que não podemos esquecer é da permissão de execução do arquivo post-receive. Então vamos voltar ao repositório body e então dar permissão de execução a este arquivo. E aí pessoal, estamos quase lá. Concluímos as configurações por parte do servidor. Agora vamos voltar ao nosso ambiente local e informar o endereço do repositório body através do comando git remote add um nome para esse servidor, vamos chamar de myserver, e em seguida o endereço, seguido do path. Esse comando adiciona um novo remote no arquivo .git/config, chamado myserver. Então vamos testar nossa configuração enviando nossa versão com o comando git push myserver master, ou seja, branch de origem e de destino. Vamos ao navegador e o que antes mostrava a mensagem de boas-vindas do Nginx, agora será exibido a versão enviada do nosso projeto. Então estamos bem. Agora vamos fazer uma pequena alteração no arquivo index do projeto e salvar o arquivo. No terminal, vamos executar o comando git status, onde será exibida uma mensagem informando que realmente o arquivo index foi modificado. Então vamos adicioná-lo ao stage com o comando git add, confirmar nossa alteração com o comando git commit, enviar para o repositório remoto do GitHub e em seguida fazer deploy para o servidor. Agora que foi enviado, vamos voltar ao navegador e, como esperado, aqui está a nossa atualização. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever aqui no canal. Espero ter ajudado e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Até mais. Então olha aí, pessoal, tá um exemplo aí de commit com Git, tá bom? E você faz um deploy automático com o Git. Veja que não ocorreu nenhum uso de ferramentas, viu aí, meu colega? Nenhum uso de ferramentas IDEs ou Eclipse, nada. Aí usa o Git. E ali ele faz o controle de versão. Enquanto tiver uma versão de testes, ele não passa. Quando fazer um commit numa versão principal, ele já vai para homologação. Você pode criar várias configurações. E veja como, você fez uma alteração, mexendo no Git, ele já atualiza no servidor. Então é um exemplo de atualização. Pode ser, por exemplo, servidor de homologação. Mexeu no código-fonte, mandou a diferença para o servidor do Git e ele vê se aquela diferença é uma diferença que pode ser publicada, ele publica. Lá no Git você cria regras, tá? Muito provavelmente fácil de personalizar isso aí. Então você tem aí, isso aqui vai ajudar vocês nesse trabalho. Vocês têm 2 semanas para fazer e espero que durante essas semanas vocês entrem em contato comigo qualquer dúvida. A ideia é trabalhar para que isso ocorra automaticamente. Veja, é um pouco de código? Tem, mas não é muito. E uma vez que está pronto, acabou a dor de cabeça. As atualizações já são transferidas automaticamente. Não precisa de FTP ou de uma coisa assim, entendeu? Então isso é muito importante, principalmente numa infraestrutura de crescimento. Então, resumindo aí, você tem um deploy automático em 3 passos, que também vai ajudar a vocês na disciplina, nessa tarefa aí. Primeiro, anotar os passos de como o deploy é feito manualmente. O que você faz para fazer o deploy manual? Eu mando 3 arquivos, acrescento um negócio no banco de dados, faço uma alteração aqui, acolá, pronto, fiz o meu deploy. Crie um script que realize cada um desses passos automaticamente, via shell. E aí configura o seu repositório de versões, no caso o Git, por exemplo, para chamar o script criado no passo 2, toda vez que o código for alterado ou ao fim. São esses 3 passos. Tá? Então cada um de vocês, inclusive o colega falou aí o que tem que fazer no caso em Java, o que ele faz para fazer deploy, escolhe os arquivos, tal. Depois que você tem isso, você faz 30 vezes esse deploy, você fala, rapaz, tem jeito de automatizar isso aqui. É só eu passar a lista de arquivos aqui, crio um script que já pega isso, já gera o deploy e para mim, cria um script que faz isso, tá?
Então você cria esse script e configura. Quem é que vai disparar esse script? É o botão do Eclipse? Pode ser, mas nesse caso aqui, ó, é o Git que chama isso para você. E qual é o botão que vira? Vira o comando que eu dou para o Git. Quando eu dou o comando para o Git vai e dispara o processo de deploy para mim. Entendeu? Que eu fiz via arquivo. E esse arquivo já tem os arquivos que eu quero que atualize no deploy. Se for tudo, será tudo. Se for só alguns, dependendo da minha política, da minha empresa, da minha startup. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui nosso bate-papo. Espero que esteja claro aí o que é para fazer. Tem tutoriais para se fazer naquela atividade. Sim. Professor, volta ali na página da atividade. Isso aqui? Então, vocês vão seguir o tutorial WebDevBR, Deploy automático com GitHub PHP. E aquele vídeo que vocês assistiram há pouco, usem ele também. E também tem outros artigos que mostram como fazer deploy. No caso aqui, você está usando uma estratégia chamada Webhooks, ganchos da web. Ele pega um gancho, o administrador diz que está bom o código, pega esse gancho e aí faz o deploy com base no que tiver dentro do arquivo PHP ou o arquivo que você quiser, que chamam vários arquivos de shell. Na verdade, um monte de operação com arquivos, né? Joga esse aqui para essa pasta, esse aqui, deleta esse aqui, renomeia esse aqui. E no final, a sua aplicação vai estar deployada, como diz aí o verbo. Professor, tem que ser em PHP? Não, por exemplo, em PHP. Mas pode ser um arquivo BAT do Shell Script ou Python. Pode ser Java, um arquivo que faça esses comandos que chame o Shell para botar o sistema no ar, entendeu? Tá bom. Então é isso. Aí tá um exemplo do GitHub e PHP, mas pode ser usado GitHub Java, GitHub e Python. Enfim, GitHub é a sua linguagem. Eu só quero que utilize o GitHub, que faz parte é um versionador que a gente tem olhado já com carinho. Vocês já fizeram até curso aí na A1, né, sobre o assunto, salvo engano. Beleza, pessoal? Então, aqui está a nossa chamada. Heitor, Gêmeo, João Roberto, Matheus, Lucas, Paulo, Renildo e Vinícius. E a gente se vê no próximo encontro e, claro, durante a semana já estou à disposição. Beleza? Até mais, pessoal. Bom dia para todos. Até mais, bom dia. Valeu, galera.